Boa noite, irmãos. Eu quero dizer, primeiramente, que é um prazer poder estar aqui nessa noite. Basicamente, foi aqui que tudo começou na minha vida. Chegamos aqui no ano de 1985, a minha família, e no início da igreja, e passei quase que toda a minha vida dentro dessa igreja, alguns anos na segunda igreja, mas quero dizer que foi aqui que eu tive um encontro com o Senhor Jesus Cristo, foi aqui onde eu fui discipulado, foi aqui onde eu tive a preparação para o ministério. Então, amado, realmente é um prazer poder estar aqui. E todas as igrejas de Franca, as 4 primeiras, eu me sinto em casa. Então, eu dou graças a Deus, Eu chego aqui, eu estou em casa mesmo. Então, louvado seja Deus, E é um grande prazer poder estar aqui e prazer também maior de poder pregar a palavra de Deus. Não sou merecedor de forma nenhuma, sou o mais miserável de todos os homens. Eu assisti todas as mensagens, menos a do pastor Leandro, no canal do YouTube da igreja. Posso dizer que fui abençoado com cada uma delas. E o que eu espero é só poder ser também um instrumento na mão de Deus, para ser uma bênção na vida de cada um dos irmãos aqui nessa noite. Tá joia? Então eu agradeço. Ok, eu sou o pastor Misael, para aqueles que não me conhecem, pastor da Primeira Igreja Batista Independente de Pitangueiras. Nós estamos ali servindo ao Senhor já há 4 anos, e temos aí um grupo de jovens também conosco, corajoso eles, Vieram ouvir o pastor deles, e é porque eles gostam demais de mim. Pensa um pouco que gostam de mim, Mas é muito bom ter eles conosco aí, E esteja orando por eles também, após o culto, Tem uma viagem de 140 quilômetros de volta, Deus possa estar protegendo a vida deles. E eu peço aos irmãos, sem mais aí, que abram suas Bíblias em Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8. Todos acharam? Diz amém. Amém. Okay. Neemias capítulo 8. Nós vamos ler todo o capítulo. Então leamos. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias, e Sema, e Anaías, e Urias, e Uquias, e Maséias, e à sua mão esquerda, Pedaías, e Misael, e Malquias, e Azum, e Asbadana, e Zacarias, e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém e amém, levantando as mãos, e inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, e Bani, e Serebias, Jamim, e Acube, e Sabetai, e Odias, e Maséias, e Quelita, e Azarias, e Josabade, e Anã, e Pelaías,
e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu posto, e leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o tisarco, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. E disse-lhes mais: ide e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviar porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. E no dia seguinte, ajuntaram-se os cabeças dos pais de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, e Esdras, o escriba, e isso para atentarem nas palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas, na solenidade da festa, no 7º mês. Assim o publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades em Jerusalém, dizendo: saia ao monte e trazei ramos de oliveira, e ramos de zambujeiro, e ramos de murtas, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, e de tudo trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fez cabanas e habitou nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria, e de dia em dia ele lia o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro, e celebraram a solenidade da festa 7 dias, e no 8º dia a festa do encerramento, segundo o rito. Vamos orarmos. Santíssimo Deus, Pai, nós queremos louvar ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque, ó Pai, a tua benignidade dura para sempre. Ó Pai, nós suplicamos ao Senhor neste momento, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, que o Senhor, ó Pai, possa usar esse miserável servo do Senhor nas suas santas mãos, para a glória, ó Pai, do teu santo e maravilhoso nome. Ó Pai, que o seu nome seja exaltado nesta noite, que a tua palavra, ó Pai, venha encontrar guarida nos corações de cada um de nós aqui, que nós possamos ouvir, entender, guardar e praticar tudo quanto o Senhor nos disser nesta noite. Nós rogamos, ó Pai, que o teu divino Espírito Santo, a tua palavra, tenha livre acesso, ó Pai, em nossas vidas. Também rogamos por aqueles que estão nos visitando, que se porventura ainda não conhecem a Ti como o único e suficiente Salvador de suas almas, que o Senhor, ó Pai, possa tocar nos seus corações, salvar essas almas, ó Pai, nesta noite para a glória do seu nome. Nós rogamos no nome santo e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Podeis sentar-nos? Ok, o tema que foi me dado aí: se a Bíblia não mudou, nós não devemos mudar. Amém, irmãos? Amém. Eu sei que vários pastores tocaram sobre esse assunto, explanaram muito bem, né? Como eu disse, foi uma bênção já poder ter ouvido a pregação de cada um dos amados. E amado, creio que já desde sábado passado, né, o início das conferências, eu creio que Deus já tem falado no seu coração. Amém? Então, amado, hoje não vai ser diferente. Cremos que Deus também falará ao seu coração e que nós juntos possamos ouvi-lo e praticar tudo quanto Ele nos disser. Então, o tema é este: se a Bíblia não mudou, nós não devemos mudar. Nosso desafio nessa noite é
ter uma visão geral de alguns princípios bíblicos que têm sido abandonados pelo tempo e o chamado de Deus para a igreja, para os seus santos, de volta às Escrituras, e também mostrar os benefícios desta volta às Escrituras para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então, amado, nós queremos, com a ajuda de Deus, tratar sobre isso. E é triste nós pensarmos, irmãos, que muitas igrejas durante os anos têm mudado, que muitos pastores têm mudado as suas convicções, que muitos crentes, inclusive, têm mudado também as suas convicções. E é triste porque, como eu disse, nós estamos aqui nesta igreja desde 1985, e eu posso dizer para você que muitas pessoas que eu vi sentados nesses bancos, hoje nem sequer estão em nenhuma das nossas igrejas, nem sequer estão em uma outra igreja buscando ao Senhor. Por que isso acontece, amado? Isso acontece porque as pessoas não dão valor à palavra de Deus, porque as pessoas vão abandonando a palavra de Deus aos poucos, e, amado, assim vão ficando fracas espiritualmente, e infelizmente chegam ao ponto de abandonar mesmo a fé, de abandonar o caminho do Senhor. Mas, amado, espero que cada um de nós possamos estar sempre firmes no caminho da palavra do Senhor, amém? Não no que eu penso, no que eu acho. Sabe que eu já cansei de ouvir tanto isso, pessoas falando, ah, mas eu penso assim, eu acho assim. Deixa eu dizer para você, Deus não está nem se importando nem um pouco com o que eu penso, com o que eu acho, ou deixo de pensar, ou deixo de achar. Ele escreveu, a palavra dele está escrita nas nossas mãos, para que ela seja lida, entendida e praticada, amém, irmãos? Tiago deixa isso bem claro para nós. Tiago, inclusive, fala para nós que a fé sem obras, ela é o quê? Morta. Tiago está falando que precisa ter um conhecimento das Sagradas Escrituras, mas precisa haver prática. Então, a fé sem obras, conhecimento das Sagradas Escrituras, mas não vivê-lo, não adianta de nada, não vale nada. Então, o desafio para nós cristãos é nos mantermos no conhecimento da palavra da verdade, mas também na prática das Escrituras. É triste, amado, pensar que muitas pessoas já passaram por aqui, já seguiram um caminho por um tempo, mas se dispersaram durante a trajetória. E, amado, mais triste é pensar que as igrejas hoje estão sendo tomadas por um liberalismo teológico, por uma frouxidão da palavra. Amado, o liberalismo, ele tenta esvaziar a Escritura, ele tenta fazer com que a Escritura seja desacreditada. Foi falado aqui durante esses dias sobre a veracidade das Escrituras. Amado, a palavra de Deus, ela é a verdade, amém? Ela não contém a verdade, mas ela, no seu todo, ela é a verdade, amém, irmãos? Ela é a verdade. E o liberalismo, por entrar dentro de igrejas, as igrejas morrem. A vida cristã, ela logo some, desaparece. As pessoas começam a viver segundo o seu bel prazer, segundo a sua própria vontade. E ainda que você possa dizer, mas pastor, tem tantas igrejas que têm esse liberalismo, mas nós vemos elas estão lotadas, pastor. Isso não é crescimento de igreja, isso é um inchaço. E Deus quer que a igreja cresça e seja um crescimento saudável. Não adianta ter uma igreja, 3.000 pessoas, mas dessas 3.000 pessoas, mais de 50% não conhecer ao Senhor Jesus Cristo, não viver para Jesus Cristo. Diga-se de passagem que igreja é uma congregação de pessoas salvas, lavadas, remidas pelo sangue de Cristo Jesus, amém? Isso é a igreja. Então, amado, Deus quer realmente que a igreja cresça, óbvio, mas Ele quer que seja um crescimento saudável. E esse crescimento saudável só pode vir quando a palavra de Deus é pregada fielmente. Quando a palavra de Deus é pregada fielmente. Então, amado, quando o povo de Deus abandona a sua palavra, o que ele encontra sempre vai ser sofrimento, vai ser opróbrio, miséria,
desprezo. O livro de Neemias mostra isso muito bem. Eu gosto demais do livro de Neemias, depois você pode lê-lo em casa. Mas nós encontramos um povo voltando do cativeiro. Eles foram levados ao cativeiro justamente por abandonar a Deus, abandonar a sua palavra. Eles aqui estão vivendo em opróbrio, em miséria, em desprezo. Deus levanta Neemias, e o livro de Neemias trata sobre restauração. Ele começa uma restauração física, estrutural na cidade, levantando os muros. Ele trabalha numa restauração social, mas a maior de todas as restaurações que o livro nos mostra é que ele restaura o povo de volta à palavra de Deus, amém? Essa é a maior restauração que uma igreja pode passar, a restauração da palavra de Deus. Então nós vamos ver alguns princípios bíblicos que nós temos visto que têm sido abandonados durante o tempo, e alguns inclusive já foram citados aqui durante esses dias. Na questão da doutrina da bibliologia, amados, a Bíblia, infelizmente para alguns, ela não é mais o manual de fé e prática da vida cristã. Ela não é mais aquilo que dita as regras, as normas, os parâmetros, para que a vida do cristão seja conduzida por ela. A ideia que se tem, e que é até muitas vezes passado de púlpito, é que a Bíblia é um livro ultrapassado. E muitas vezes nós ouvimos pessoas dizendo assim: mas isso era para aqueles dias. As coisas mudaram, o povo mudou, a sociedade mudou, a civilização tem mudado, mas amado, a Bíblia não muda, a Bíblia continua a mesma, mas alguns acham que ela é ultrapassada. Marcos capítulo 13, versículo 31, se os irmãos puderem nos seguir aí, nós vamos ter alguns textos, nós vamos ler bem rápido. Mas Marcos 13, 31 diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, amado. Ainda que possa passar as coisas, a civilização ela vai mudar, lógico que vai. Pastor Paulo, inclusive, né, na parte que ele coube aí das conferências, na pregação, ele trouxe sobre as várias formas que a Bíblia teve durante todo o tempo. Amado, até a Bíblia passou o formato, mas o conteúdo permanece, amém, irmãos? Ele vai permanecer para sempre. Deus sempre vai guardar a doutrina da preservação da palavra do Senhor Jesus Cristo. Ela não vai mudar, ainda que nós sabemos que tem muitas pessoas cooperando para o diabo, inclusive, para adulterar a Bíblia, para mudar a forma como ela atinge os corações das pessoas, enfraquecer o texto bíblico. Mas Deus também sempre tem levantado grupos de homens para manter e preservar a palavra de Deus, boa, fiel aos textos originais, amém, irmãos? Sempre. Então, amado, Deus, Ele colocou a sua palavra neste mundo, para que nós possamos conhecer a sua vontade, para que nós possamos nos curvar à sua vontade, e para que a sua vontade seja cumprida em nossas vidas. E ela não vai passar, não. A Bíblia jamais será ultrapassada. Ela é um livro vivo. Ela é um livro vivo. Também ela não é a palavra de Deus para muitos. Para muitos, o que muitos dizem é que ela contém. E quando se fala que ela não é a palavra, mas que ela contém a palavra, então dá o direito à pessoa de escolher aquilo que é a palavra e aquilo que não é a palavra. E aí nós vamos ter um problema muito grande, e nós estamos tendo um problema muito grande no mundo cristão, porque cada um interpreta de uma forma a Bíblia. E aí, dentro deste pensamento, eu acho que isso é a palavra de Deus, mas isso aqui não. E aí cada um vai crer de uma forma, vai haver uma divergência muito grande sobre as doutrinas. E amado, quando há divergência de pensamento, divergência de doutrinas, de fé, o que acontece?
Desunião. Porque eu já começo a falar com o outro e a gente começa um debate e tal, e isso afasta. Mas quando todos se curvam à realidade da palavra de Deus, amado, nós vamos ter união, porque a palavra de Deus é a única coisa nesse mundo que pode unir a cada um de nós, amém? É isso. A palavra de Deus então nos diz em 2 Timóteo capítulo 3,16, texto bem conhecido, diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Pedro 1,21, texto também bem conhecido, nos diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, amém? Então, amado, a palavra de Deus, ela é toda a palavra de Deus, não é partes. Você pode ler desde o início de Gênesis até o final do livro de Apocalipse, e toda ela é a palavra de Deus. Toda ela deve ser seguida, toda ela é lei para nós. Ela nos mostra a forma como nós devemos conduzir as nossas vidas, amém, irmãos? Então a palavra de Deus também está tendo hoje um grande problema, um princípio que tem sido abandonado nas igrejas, sobre o casamento. Casamento não é mais uma união insolúvel, retrato fiel da união de Cristo com a igreja, porque o mundo mudou, porque o mundo agora tem uma liberdade, a pessoa pode casar agora, e amanhã de manhã chegar no cartório e desfazer o casamento. O mundo hoje dá esta autonomia para a pessoa, mas amado, para Deus ainda o casamento é uma união até que a morte os separe, amém? É até que a morte os separe. Olha o que Deus diz sobre divórcio em Malaquias capítulo 2, versículos 16, Malaquias 2, versículo 16, diz assim: porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o quê? O repúdio. Algumas outras traduções vai dizer o divórcio. Deus odeia o divórcio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Amado, Deus odeia o divórcio. O casamento é um retrato da união da igreja, a união mística da igreja com Cristo Jesus. A igreja é a noiva de Cristo Jesus, amém? E essa é uma união eterna. Eu fui salvo para sempre, e você? Amém. Fomos unidos através do sacrifício de Cristo Jesus a Deus. Cristo Jesus, o Deus encarnado. E amado, de maneira nenhuma que podemos agora nos desvincular. Não cremos na perca da salvação, amém, irmãos? Nós cremos que Deus, Ele nos salva e Ele nos dá a vida eterna, e a vida eterna jamais acaba, amém? E não só falam e apoiam a questão do divórcio, como também eles apoiam o recasamento. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 a 11, diz assim: todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, amém ou não? Que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Amado, Deus jamais apoia recasamento. Irmãos, eu sei que num grupo desse aqui é quase que impossível não ter alguém que é divorciado, que é recasado, ou que já foi recasado. Na atual história em que nós vivemos, em algumas cidades um pouco mais, nossa cidade lá em Tangueiras, a cidade tem um índice muito grande de pessoas divorciadas, recasadas, até mesmo por ali termos culturas variadas, né? Temos ali muito baiano, muito mineiro, muito paranaense, muita coisa. E amado, eu sei, Deus ama o pecador, amém? Mas Ele abomina o pecado. Inclusive quando Jesus fala àquela mulher prostituta, e Ele pergunta para ela: onde está o seu marido? Ela diz: eu não tenho marido. Aí Ele diz: disseste bem, porque já tivesse vários, não foi? E agora o que você tem não é seu. Jesus fala com ela, trabalha com ela.
Jesus ama aquela mulher e ele quer justamente que aquela mulher tenha um encontro com ele, receba a água viva. Amém? A palavra de Deus deixa isso bem claro. Aquela Madalena, quando também foi chegado, jogado aos pés do Senhor Jesus Cristo, os homens buscavam apedrejá-lo. Jesus logo trabalha de uma forma ali, muito sábio, o povo se dispersa, ninguém fica para apedrejar. Ele olha e fala para ela: quem te condena? Ela olha e só volta, ninguém mais. Ele fala: eu também não te condeno. Mas ele diz uma frase espetacular. Ele diz: vá e não peques mais. Amém? Se você está aqui nessa noite, você vive nesta vida, de repente você divorciou, já se casou, saiba que Jesus perdoa os seus pecados. Amém? Ele perdoa os seus pecados. Mas, amado, vá e não peques mais. Amém? Vá e não peques mais. Agora, amado, é triste porque além deste conceito ter sido, esse princípio bíblico ter sido deixado de lado, ter sido invertido completamente em muitas igrejas, inclusive algumas pessoas da liderança fazem campanha para recasamento de divorciado. Acredite você, recentemente peguei um folheto de uma igreja, um boletim informativo, e no boletim estava lá a programação da semana e tal, e no final falando lá do encontro amoroso para pessoas divorciadas, viúvos pode casar, não, até que a morte separe, e diz que viúva é quem vai, quem fica casa mesmo, né? É assim, como diz no mundo aí, a fila anda. Mas, amado, o divorciado, veja que Paulo diz que esse não deve casar. Amém, amado? Não deve. Também, o ministério da palavra na igreja tem sido deixado de lado, aquilo que a Bíblia diz. Mulheres não devem, não podem pregar, nem ensinar a igreja. Eu sei, em nossas igrejas temos mulheres ensinando na sala das mulheres, na escola dominical, temos mulheres ensinando as crianças na escola dominical, mas elas não devem ensinar a igreja. Onde há homem, o homem deve estar na liderança, amém? E deixa eu dizer que, infelizmente, tem igrejas que estão deixando mulheres ensinar, pregar de púlpito. Estão abandonando os princípios bíblicos. As mulheres, elas devem estar caladas na igreja. Olha o que Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34 e 35. A palavra de Deus diz assim: as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Dizer aqui calada não quer dizer que a mulher não possa orar na igreja, não quer dizer que a mulher não possa de repente dar um testemunho, mas está falando sobre ministração da palavra, estar numa posição de ensino das Sagradas Escrituras, sobre a igreja, a congregação. Amado, esse papel foi imposto por Jesus ao homem, amém ou não? É o homem que deve estar ensinando, é o homem que deve estar na frente, como sendo pastor da igreja. Também, Paulo ainda diz, versículo 35, aí continuando, ele diz que é vergonhoso que a mulher esteja no púlpito pregando, ensinando. Olha só o verso 35, diz assim: e se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus maridos, seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Sabe o pensamento meu? É que igreja onde mulher prega, onde mulher é pastor, não tem homem. É isso, você não pode falar assim, pai. A posição foi dada ao homem. É o homem. E me fez lembrar, amados, também sobre Débora. Está lembrado de Débora? Lá no livro de Juízes. Vamos lá rapidinho. É bom para a gente, aqueles que não conhecem, conhecer a história. Mas veja aqui comigo, Juízes capítulo 4, versículo 4 a 9, diz assim: e Débora, mulher profetiza, mulher de Lapidote,
julgava a Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, que de Quedes, de Naftali, e disse: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro, a Quizon, a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na sua mão. Então me disse Baraque: se fores comigo, gente, se fores comigo, e aí eu irei, porém se não fores comigo, eu não irei. Olha que homem, olha o sonho de toda mulher. Você não queria ter uma esposa assim? Deus falou para ele: ó, você vai que eu vou entregar a Sísera na sua mão. Ele, ó, Débora chega, fala com ele: olha, é para ir que Deus vai entregar na sua mão. Ele fala assim: eu só vou se você for comigo. Uma guerra, mano. Quem era o cidadão aqui que ele estava falando? O capitão. Aí ele olha e fala: não, só vou se você for comigo. Não precisa de mais nada. Que homem é esse, gente? É triste que dentro das igrejas tem homem assim. Ao invés de ser homem, é meio duvidoso, não é? Agora veja comigo, versículo 17. Versículo 17 aí de Juízes. Fala assim, ó, 17. Fala: porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azur, e a casa de Éber, queneu. E Jael saiu ao encontro de Sísera e disse: retira-te, Senhor meu, retira-te para mim, não temas. E retirou-se para a sua tenda, e ela cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se alguém vier e te perguntar e disser: há aqui alguém? Responde tu então: não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte e o pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. Sabe quando Baraque diz lá para Débora, fala assim: olha, eu só vou se tu fores comigo. O texto diz que agora ele não teria mais esse prazer de ser vitorioso, de pegar, matar Sísera, mas que a vitória seria de uma mulher. E amado, justamente se dá aqui, ó. Sabe o que esse texto nos ensina? É que às vezes falta homem entre o meio do povo de Deus. Infelizmente falta homem. Mas amado, a palavra de Deus nos é bem clara sobre o ministério da palavra, sobre o ministério do pastorado, que deve ser ocupado por homens, amém? Por homens. Eu sei que nós temos irmãs excelentes na igreja, que trabalham em várias áreas, nos ministérios da igreja, e que são uma bênção. Mas amado, cada um no seu lugar, amém ou não? Deus colocou, Ele fez tudo certo, colocou tudo no seu lugar, e quando a igreja está andando assim, Deus está abençoando, as coisas vão fluindo, e as coisas vão embora. Mas amado, quando nós mudamos, Deus não se agrada, amém ou não? Então, amado, o ministério da palavra é um ministério dado aos homens. Agora veja que o texto aqui é completamente diferente, por exemplo, do texto aí de Juízes, capítulo 9, versículo 52. Vá comigo rapidinho, nosso tempo, na verdade, já foi. Juízes 9, versículo 52 a 54 diz assim: e Abimeleque veio até a torre e a combateu, e chegou-se a ele à porta da torre para a queimar. Porém uma mulher lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque,
e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo o moço que levava as suas armas e disse-lhe: desembanha a tua espada e mata-me, para que se não diga não se diga de mim, uma mulher o matou, e seu moço o atravessou e ele morreu. Conseguiu sentir a diferença de duas pessoas? Amado, a igreja de Deus deve ter homem. Amém? Deve ter homem. Também, amado, um outro problema que nós enfrentamos é a questão do sodomismo. A igreja, ela nunca deve se calar com respeito ao pecado, seja ele de qualquer espécie que for. Qualquer espécie que for. Mais uma vez eu digo, mesmo as pessoas que estão na prática do homossexualismo, sodomismo, Deus ama cada um deles, amém? Mas Deus abomina o pecado em que estão praticando. Então, amado, a igreja, ela não deve se calar, jamais. A igreja foi levantada, foi instituída para ser coluna e firmeza da verdade, amém, irmãos? É isso. E a igreja deve então trabalhar dessa forma. Olha que a palavra de Deus diz que sodomismo é abominação. Levítico capítulo 20, versículo 13, nos diz assim: quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, diz que eles não herdarão o reino de Deus. Lá diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Só que, amado, cada uma dessas pessoas que estão aqui praticando esse pecado, Deus ama eles. E a palavra de Deus, amado, é justamente o Evangelho de Cristo Jesus que quer salvar a cada um deles e libertá-los desses pecados, amém ou não? É isso. João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se nós aqui, hoje, cada um de nós nos levantássemos e começasse a dar os nossos testemunhos, nós vamos ver aqui que tinha pessoas que eram presas na prostituição, pessoas que eram bêbados, viciados, dependentes químicos, tantos outros pecados que nos escravizavam, mas quando nós conhecemos ao Senhor Jesus, Ele nos salvou, Ele nos libertou, Ele nos deu uma nova vida. E Deus quer dar essa nova vida para você também. Ele quer libertar você da condenação do inferno, e Ele quer também dar a você uma nova vida. 1 Coríntios 5,17: assim que se alguém está em Cristo, as coisas velhas, e eis que tudo é isso que Deus faz, amém ou não? Ele salva, Ele liberta, Ele transforma. Também, amado, a questão da santificação. E é triste nós pensarmos e vermos que muitas igrejas estão parando de pregar sobre santificação. Só que a palavra de Deus, ela não muda, amém ou não? Ela não muda. Vá lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 a 19. A palavra de Deus diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos oferece, na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Olha que a palavra de Deus exorta que nós sejamos filhos obedientes, e que jamais nós venhamos a nos conformar com as concupiscências que antes havia em nossa ignorância. Olha, o texto continua dizendo: mas como é santo aquele que nos chamou, sede também santos. Veja, sede também santos. Agora preste atenção no continuar da frase, diz assim: em toda a vossa maneira de viver. Problema hoje dentro da igreja, no meio dos crentes, é que os crentes estão escolhendo, sabe aquele negócio? Nem toda a Bíblia é a palavra de Deus. Aí ele escolhe: isso aqui eu vou viver certinho. Não, isso aqui eu acho que não precisa. Isso aqui. Olha que o texto, Pedro diz que em toda a vossa maneira de viver. Amém ou não?
Você não vive mais para si mesmo, você vive agora para Cristo Jesus. Há uma santificação aí. Olha o texto, então, continua dizendo para nós: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E olha o texto, dizendo: e se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um. Veja que Pedro, ele apela. Ele fala assim: olha, Deus vai julgar cada um segundo sua obra. Acorda, igreja. Não fica vivendo na libertinagem, achando que, olha, porque eu sou salvo pela graça, eu não perco a salvação, eu posso viver pecando pro resto da vida, fazer o que eu quero, pintar e bordar os canecos. Deus vai trazer juízo. Você vai ter que responder por todas as atitudes que você tem tomado na sua vida. A palavra de Deus diz que também você vai ser trazido a responsabilidade sobre todas as palavras as quais você proferiu. Acorda. Então, se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor. A igreja precisa do temor de Deus, amém, irmãos? Ela precisa. Agora o texto continua dizendo ainda: durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis. Amado, o tempo da nossa peregrinação, enquanto nós começamos a vida com Cristo, até que nós morramos, ou até que Cristo venha e nos busque, nós devemos viver segundo a vontade de Deus, vidas santas, que honra, agrada, glorifique ao nome do nosso Deus, amém, irmãos? E ele, mais uma vez, Pedro apela, e ele fala assim, ó: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Pedro apela para o sofrimento vicário de Cristo. Você não foi salvo a troco de nada, apesar de que nós falamos que é graça, é favor imerecido, mas a salvação custou um grande preço, e Jesus pagou esse preço na sua vida dolorosa, 12 horas sofrendo, como nenhum homem jamais poderia sofrer nessa vida. Você acha que Jesus suou gota de sangue foi à toa? Sofrimento, não. Carregou aquela cruz até que não tivesse mais força nele para carregar. Mesmo todo sofrimento, Isaías diz que ele foi moído. Amado, primeiro ponto que nós devemos ter sobre a leitura da palavra de Deus, primeira interpretação, é literal, amém? Aí veio Mel Gibson, lançou um filme aí, Paixão de Cristo, o povo viu o sofrimento dele, passava mal, falava: nossa, mas olha, é muito sofrimento. Aquilo aí não foi nem um pouquinho, nem um cadinho do que Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, realmente sofreu por nós, amado. Então foi um precioso preço pago, e que muitas vezes nós estamos vivendo a salvação como se, vamos fazer aquilo que a gente quer, e nós temos que tomar ainda mais cuidado. Nós somos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Efésios 2, 8 e 9, a gente não cansa de citar esse texto, né? Vamos lá, vamos citar. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Que bom! A gente esquece de um pedacinho aí, devia estar acompanhado sempre nas nossas citações. Versículo 10, vamos lá? Verso 10, então vamos citar. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Você foi salvo pela graça, mas para andar nas boas obras. O que é as boas obras? Está aqui, ó. Tudo quanto Deus diz nesse livro aqui, nós devemos fazer, e são boas obras. Amém ou não? É isso, amado. E deixa eu colocar mais um pouquinho de pulga atrás da sua orelha. O problema é que João, nas suas epístolas,
ele combate de forma dura os gnósticos, e ele diz, inclusive na sua primeira epístola, ele diz que ele escreveu tudo aquilo para que as pessoas soubessem que são salvas. Então basicamente a primeira epístola de João, ele está mostrando assim, sabe como você pode saber que você é salvo? Olha, é que um salvo vive assim, ó, e ele fala tudo como é que um salvo deve viver. E tem um texto muito interessante lá que diz assim, ó, aquele que é salvo não peca. Ó, rapaz, aquele que é salvo não peca. João não está querendo dizer que nós não cometemos nenhum pecado. Não é isso. Não é isso. João está querendo dizer que aquele que é salvo não vive na prática constante do pecado. Ele pode até pecar, mas é contra a sua vontade. João diz que é contra a sua natureza. Porque o que é salvo, ele foi gerado de novo em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Ele é uma nova criatura. Não faz mais parte da natureza do salvo o pecar. Por isso, quando ele peca, ele se sente incomodado com o pecado. O pecado constrange ele. Logo o Espírito Santo fala no seu coração, logo ele arrepende-se, logo ele pede perdão, confessa seu pecado e ele abandona. É assim. Ele não vive na prática. E lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 9, diz assim, ó, qualquer que é nascido de Deus, não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Vê que eu não estou falando bobeira não, ó. A Bíblia está falando isso. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Eu lembro de Paulo. Paulo fala assim, olha, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que não quero, esse eu faço. E se faço, não faço eu, mas o mal que habita em mim. Veja, amado, que o verdadeiro cristão, ele peca pelo problema da carne, mas não é vontade da sua nova natureza, de forma nenhuma. Por isso ele não fica preso à prática do pecado. Portanto, se você vive numa vida constante de pecado, você precisa refletir, você precisa analisar, estudar 1 de João e dar uma olhada se realmente você é salvo ou não. Deixa eu dizer para os irmãos, é impossível, num grupo desse aqui, vamos falar sobre estatística, que todos aqui sejam salvos. É impossível. E até mesmo em igreja que está aniversariando hoje 33 anos, Igreja Batista Independente Macedônia, cada um dos pastores de igreja aqui representados, é impossível que dentro da nossa igreja só tenha pessoas salvas, é impossível. Sempre vai ter um perdido ali. E pode ser você. Se você não tem a certeza verdadeira, genuína da sua salvação em Cristo Jesus. Então presta atenção, amado. Analisa, às vezes você está preso numa religiosidade e na verdade você não é convertido. Eu fui assim. Durante 9 anos, como eu disse, nasci dentro de um lar cristão. Nasci em 1983, meus pais já eram salvos. Em 1985 nós chegamos aqui, vivi 9 anos dentro da igreja. E se eu morresse, eu iria para o inferno. Eu era até um religioso bom. Me chamo pecava de jeito nenhum. Lógico que pecava, né? Mas pecado do mundo, que isso? Vixe, aprendi direitinho, pastor. Falava que não era para fazer, nossa, não fazia não. Mas se eu morresse, aqueles 9 primeiros anos da minha vida, eu iria para o inferno. Mas um dia eu conheci a Cristo Jesus de fato. Ele entrou na minha vida, ele mudou o meu ser. Pastor, o senhor não peca? Peca lá. Só que eu dou graças a Deus porque ele sempre me constrange, sempre há o arrependimento, sempre há uma confissão, e eu quero sempre viver dentro da sua vontade. Amém, irmãos? E isso deve ser o desejo de cada um de nós. Então João, ele combate veemente essa questão dos gnósticos na libertinagem, nas suas epístolas. Ou seja, a libertinagem faz a ortodoxia ser uma ortodoxia morta.
Nós podemos pregar, ensinar, Gênesis, Apocalipse e tudo, mas ninguém vive. Logo essa palavra não tem efeito, logo essa palavra, obviamente, não é dado o crédito devido ao qual deveria ser. Amado, também a questão da vestimenta. Você até bebeu uma água aqui agora. Eu tenho que passar rápido, mas se você quiser depois você pode ir lá no canal do YouTube da igreja. Aqui tem lá ensinamento do pastor Paulo muito bom, mas eu vou passar aqui rapidinho, vamos lá. Não precisa mais do que 2 versículos, e aqueles que têm problema com vestimento, já se deixar a palavra de Deus entrar, acabou. É só 2 versículos, mas tem muito mais, viu gente? Mas só 2. Vamos lá, a palavra de Deus diz que a vestimenta deve ser com pudor e modéstia. Olha, está lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, que do mesmo modo as mulheres ataviem em trajes honestos, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, com pudor e modéstia. Segundo versículo, deve ser diferente para ambos os sexos. Deuteronômio capítulo 22, versículo 5 diz assim: não haverá traje de homem na mulher, nem vestirá homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isso, abominação é ao pronto. Pudor e modéstia. Um decote assim, né? Parecendo tudo que não deveria parecer, é uma roupa de pudor, modéstia? Uma saia curtinha assim, não, vou pôr só para cima do joelho só. É pudor e modéstia isso aí? Interessante. Sabe o que é mais interessante? Semana passada tinha alguém em Ribeirão brigando porque não foi permitido que entrasse no hospital, porque estava vestindo uma saia curta. Mas na igreja, gente, a igreja, o hospital é a igreja? A igreja até é o hospital, né? Mas o hospital não é igreja, não é permitido. E por que dentro da igreja às vezes é? Porque, irmãos, infelizmente, basicamente são poucas igrejas hoje que ensinam sobre isso. O que as igrejas estão ensinando, a grande maioria, olha, é que na igreja não é permitido, mas lá fora você pode fazer o que você quiser. O que é isso? Vamos lá para João. Isso é libertinagem. Isso é o que João combateu, isso é o que Paulo combateu, isso é que a Bíblia combate, amado. Porque o cristão deve ser crente dentro da igreja e fora da igreja também. Deve. Mas tem umas desculpas clássicas. Faz só 4 anos que eu sou pastor e eu já peguei, pastor Paulo. O povo tem uma desculpa, eles arrumam desculpa para tudo nessa vida. E aí tem uns irmãozinhos, umas irmãs que falam: pastor, mas tem calça que é mais decente do que saia. Mas então, vamos mudar, né? Vai para calça então, é mais decente, ué, não é? E tem uns que falam assim: pastor, tem aí também a questão de que muitas calças podem ser mais decentes do que, mas também algumas saias, irmãs, que pode ser indecente. Só que eu disse para vocês que só 2 versículos basta, não é? E amado, escuta aí, irmão, escuta aí, irmãzinha. Pode haver saia indecente? Pode ou não? Por isso que Deus deixou registrado nesse livro aqui, 1 Timóteo 2,9. É saia e deve ser decente, não indecente. Tá aí. Pastor, mas as calças tem calça que é mais decente. Mas por isso também Deus deixou Deuteronômio 22:5. Não haverá roupa de homem e mulher, nem de mulher no homem. Calça é roupa de homem. E pronto, acabou. Então, por mais decente que ela seja, não é roupa de mulher usar. A saia vem do movimento feminista, a revolta do diabo, que hoje a sociedade brasileira, em muitos países que foram pegos aí, hoje vive essa tristeza social por causa dessa revolução.
Eu sei que muitas irmãs não têm culpa nenhuma disso. Tem umas que já é meio simpatizante. Mas, amado, a Bíblia não muda. Amém ou não? Ela não muda. Ela não muda e jamais nós devemos mudar. É óbvio, amado, que também nós temos tido bastante problema com respeito ao pecado. Eu gostei demais da pregação, o estudo, né, do pastor Bob. Os outros pastores falaram também sobre isso, a adulteração da palavra de Deus e tudo mais. Mas sabe, ainda mais triste do que já a adulteração que existe em algumas versões bíblicas, é que além destas versões serem ruins para ser usadas dentro da igreja, ainda pastores conseguem fazer o negócio piorar. E uma coisa que tem que sumir de dentro das igrejas é o ensino sobre o pecado. Escutei recentemente um pastor dizendo assim: olha, eu não prego contra pecado porque essas coisas ofendem o povo vai embora da igreja. Covarde. Sabe que lá em Apocalipse tem um texto que diz assim: qualquer que acrescenta, né, tem uma maldição para ele, mas também qualquer que tira. Tem gente que acha que é só ir lá e arranca essa página aqui, isso aqui não serve não, né? Mas vamos deixar de ensinar alguma parte da Bíblia é pecado. É pecado. E amado, se o homem não reconhecer através dos ensinamentos bíblicos que ele é um pecador, jamais a graça de Cristo pode alcançá-lo. Porque só é salvo aquele que reconhece diante das Sagradas Escrituras que é um pecador miserável, que está caminhando a passadas largas para o inferno. E ele então vem diante da presença de Cristo Jesus chorando, clamando ao Senhor por salvação, amado. Não existe salvação se a pessoa não reconhecer que ela é pecadora. Portanto, você que está aqui nessa noite, não tem Cristo Jesus como Salvador, você é um pecador. Que isso, pastor? O senhor não pode falar assim de mim? Eu também sou um pecador. A diferença entre eu e você é que eu já entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Ele já perdoou todos os meus pecados, salvou a minha alma, me deu a vida eterna. Mas você pode sair daqui nessa noite também recebendo dele a salvação, amém? Recebendo dele a salvação, recebendo dele a vida eterna. Amado, o pecado é um ensinamento das Sagradas Escrituras, nós encontramos de Gênesis, Apocalipse também, assim como a salvação. E o pecado, amado, só 3 textos rapidinho, que o pastor Paulo até já citou alguns, a igreja citou alguns. Romanos 5,12 diz: como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim por isso todos pecaram. Não existe um homem sobre a face da terra que não seja pecador. E jamais houve um homem, a não ser Jesus Cristo, que pisou nessa terra aqui, que não tivesse pecado. É só Jesus, amado. Amém? Eu sei que tem um negócio aí de santificar os outros, falar, esse é santo mesmo. Não, não é santo não. Pastor, o senhor pode falar assim? Vocês citaram ainda hoje aqui, Romanos 6,23. Porque o salário do pecado, se esse povo é santo, é tudo para estar vivo aí até hoje. Mas não está. Então todos são pecadores. Romanos 3,10 diz: não há nenhum sequer. Nenhum. E para fechar, lá Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Todos que ainda não entregaram a sua vida a Cristo Jesus estão condenados à morte. Você aqui nessa noite não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, se você partir deste mundo sem fazê-lo, você está condenado à morte eterna, à separação eterna. O que é isso? É o inferno. A palavra de Deus diz o lago de fogo. Esse é o resultado. Mas graças a Deus que o versículo aí de Romanos 6,23 continua: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por quem? Por Cristo Jesus. Igreja Batista não salva, amém? Cristo Jesus, Ele sim, Ele salva. Amado,
A questão também da disciplina, já que não acreditam na palavra, no pecado, eles também desprezam a questão da disciplina na igreja. Agora abra lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 a 7. 1 Coríntios 5, 1 a 7, diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, é em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição do corpo, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estás sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Irmãos, vejam que aqueles que assim querem viver, dizendo que a disciplina bíblica, isso deve ser deixado de lado, que isso constrange as pessoas que pecam, veja que essas pessoas caem em alguns problemas muito grandes quando assim fazem. Vamos ver 3 atitudes erradas quanto ao pecado que Paulo nos fala aqui, rapidinho, olha lá. Primeiro, no versículo 1, ele diz que há um problema muito grande quando não se trata do pecado. Paulo começa o verso dizendo assim: geralmente se ouve que há. Geralmente. Amado, quando a igreja não trata o pecado, sabe o que é a tendência? É de haver mais pecado. É das coisas ir fermentando, das coisas vai aumentando. Era o irmãozinho, não tratou, aí é o outro, e vai indo. Então Paulo nos ensina, tem um grande problema sobre não tratar o pecado. Outro problema é não chorar o pecado. Aí no versículo que nós lemos ainda, diz assim: nem ao menos vos entristecestes. Pior do que não tratar o pecado é não ficar triste pelo pecado. Mas não, a disciplina não tem problema, não vamos disciplinar não, porque a Bíblia fala que é amor, não é assim? É a desculpa deles, é amor. É, amado, amor sem correção não adianta nada. O livro de Provérbios diz o seguinte: que Deus corrige o filho, assim como o pai corrige o filho, quem ama. Correção é demonstração máxima de amor. Amém ou não? Demonstração máxima de amor. Então, pior do que não tratar o pecado é não chorar o pecado. No versículo 2, Paulo diz também que esse povo em Corinto estava orgulhoso, e eles batem no peito mesmo. Eles falam: olha, a gente não trata aqui porque isso vai constranger a pessoa e tal, porque aqui é uma igreja que ama. Nossa igreja nós amamos, por isso que a gente não trata o pecado. Amado, não ama. O livro de Provérbios também diz que aquele que não castiga o filho, está lançando o filho aonde? No inferno. A correção, o amor de Deus, Ele corrige aquele que ama. A igreja de Cristo Jesus, ela deve corrigir o pecado, amém ou não? Agora lembra, deve ser com choro, com lágrimas. É sempre uma busca de restauração da pessoa, que ela se arrependa do seu pecado, que ela confesse o seu pecado a Deus, e que ela fique firme na palavra, amém, irmãos? Nos caminhos do Senhor. Então é sempre assim. Agora veja o perigo do pecado na igreja. No versículo 6, Paulo diz assim: não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa?
Nós temos inúmeras igrejas que não crescem de jeito nenhum, elas só incham, como eu disse no começo. Isso porque não trabalham a disciplina na igreja, e ela vai inchando, o pecado vai tomando conta da igreja. E logo tem um outro agravante, que a igreja ela vai morrendo espiritualmente, ela vai definhando. E amado, as pessoas sentam, elas não se sentem mais movidas pela palavra de Deus, porque o pecado acaba por extinguir o espírito, e a ordem bíblica é que nós não devemos extinguir o espírito. Amém? Amém. O espírito deve ter livre acesso sobre as nossas vidas. E amado, mas tem também Paulo aí no final, no versículo 7, ele diz que é dever da igreja praticar a disciplina, e ele diz assim: alimpai-vos pois do fermento. Amém, irmãos? Alimpai-vos pois do fermento. Amado, a palavra de Deus, sem dúvida, fala muito sobre a questão da disciplina. Amém, irmãos? Um outro princípio que foi abandonado é o princípio do inferno. Pastor, não, mas nós cremos no inferno. Amado, nós até podemos ser participando daquela ortodoxia morta. Nós sabemos que a Bíblia fala sobre o inferno, mas de fato nós não cremos no inferno. Se a igreja cresce no inferno, como a Bíblia manda, nós jamais nos calaríamos sobre o Evangelho. Nós estaríamos sempre pregando a palavra de Deus. Amém, irmãos? Lá em Lucas 16, versículo 24, diz: clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda a Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nessa chama. Amado, a palavra de Deus ensina que o inferno é real. Amém? É real. E amado, o inferno é um lugar de tormento consciente. O inferno é um lugar de tormento eterno. Se você hoje não tem Cristo, e você morrer sem Cristo, você vai para lá, você nunca mais vai sair daquilo ali. Talvez você possa até pensar: mas eu já sofri tanto nessa vida, pastor, coisa que ninguém mais sofreu, sofrimento tão grande que eu já passei. Amado, nem todo o sofrimento que se pode ter neste mundo se compara a um pouquinho do sofrimento do inferno. É um lugar realmente de sofrimento imensurável. Amém, irmãos? Imensurável. E a igreja crê nisso? Acho que não. A igreja crê nisso? Então que nós venhamos pregar a palavra do nosso Senhor. Amém? Também a questão da soteriologia. Tiago 2,19 diz: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Sabe, um grande problema, nós temos já problema com que as obras salvam, que precisa perseverar para ser salvo. A Bíblia nunca falou nada disso. Mas tem agora um novo problema que está crescendo também no meio cristão, que é da revelação geral. Estão ensinando o seguinte: a pessoa acredita que existe Deus? Acredita? Então ela é salva. É isso que a Bíblia diz? Os demônios são salvos então. Porque o texto de Tiago diz que, olha, crês que existe um Deus? Os demônios também creem. Não, a Bíblia ensina a salvação através da revelação especial do Senhor Jesus Cristo. Amém? A salvação vem através de Jesus. João 14,6. A palavra de Deus diz que Ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Igreja não salva ninguém, as boas obras não salvam ninguém, perseverar não salva ninguém, mas Jesus Cristo, esse salva. Esse dá a vida eterna, esse liberta, esse transforma. Amém, irmãos? É isso. Então, queridos, a Bíblia, ela não mudou e ela jamais irá mudar. O que a igreja precisa fazer urgentemente é voltar para a palavra. Hoje é muito comum você ouvir um pregador pregando, diz que está pregando a Bíblia, mas fala assim: mas fulano falou isso, ciclano falou isso.
Porque Calvino falava assim, John Stott falava assim, Spurgeon, D.L. Moody, e daí, amado? Que bom que eles falavam assim, mas a igreja deve saber o que Deus fala através da sua palavra, é voltar à palavra de Deus. Não sou errado de repente você falar, ó, Lutero falou assim, não, mas o que nós queremos ouvir dos púlpitos de nossa igreja é a palavra de Deus sendo pregada, é a palavra de Deus. A Bíblia ela não mudou. O andar fora da palavra implica em vida espiritual fraca, frouxidão no trabalho, desunião entre o povo de Deus, é Babel, amado, é uma confusão, vira confusão. A palavra de Deus é onde todos nós nos encontramos, todos nós nos unimos. O problema de haver divisão muitas das vezes no meio do povo de Deus é por isso. Mas eu penso assim, logo cada um monta um movimento, o povo de Deus deve estar unido na palavra, amém, irmãos? Unido na palavra. O texto qual nós lemos inicialmente retrata justamente sobre essa volta à palavra de Deus, um ajuntamento do povo ali no versículo 8 para ouvir. Olha lá em Neemias capítulo 8 verso 1, vai lá rapidinho. Neemias capítulo 8 verso 1, nós estamos terminando. Eu falei a primeira vez, estou quase igual o pastor Roberto, eu falo 3 e eu termino mesmo, se ninguém roubou Neemias da minha vida. Neemias capítulo 8, verso 1, a palavra de Deus diz: chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado. Olha, amado, que o povo se ajuntou para a palavra de Deus, amém, irmãos? A igreja precisa voltar à palavra de Deus, precisa haver um desejo pela palavra de Deus. É triste dentro da igreja, começa o culto, começa a mensagem da palavra de Deus, o povo está andando para lá, andando para cá, aí, mexendo no celular, olhando para o céu. Tem uns que olham no relógio, bate. Estou acabando, gente. Já vi que você está com pressa, está com fome. Mas veja, amado, a igreja deve se reunir pela palavra, amém, irmãos? Amado, não há nada mais importante do que a palavra de Deus. Não há nada mais importante. Hoje os hinos que nós aqui cantamos são doutrinas tiradas da Escritura, são ensinamentos bíblicos que exaltam ao Senhor. O pastor Paulo falou sobre a Bíblia, a pregação da palavra de Deus é mais uma parte importante, mas, amado, a palavra de Deus envolve todo o culto cristão, do início ao fim. O que nós devemos falar é sobre a palavra de Deus, amém, irmãos? Sobre a palavra de Deus. Então houve um ajuntamento de pessoas, um ajuntamento ali, tanto de homens quanto de mulheres, para ouvir a palavra de Deus. Houve um ajuntamento também harmonioso, porque todo mundo queria uma mesma coisa, todo mundo queria ouvir sobre a palavra, sobre a lei. Havia também um ajuntamento ali, era proposital. Não, eu vim foi para ouvir. Tem igreja que o povo vem para fazer desfile de moda. Tem igreja que os outros vêm porque parece que gosta do ambiente, porque gostando do Antônio Marques, e eu vou lá porque eu sei que ele vai estar lá, eu quero conversar com ele. Aí vem porque parece um clube social, né? Qual o motivo te trouxe aqui hoje? Pastor, eu vim pela comida, senhor, tira o pé da minha comida. Mas a igreja deve se unir, se ajuntar pela palavra, amém? Também a igreja deve ter um compromisso com essa palavra. Amado, versículo 2, versículo 4, versículo 5, nos fala ali que o pregador ele precisa estar comprometido com a palavra. Quem era o pregador nessa ocasião? Quem era? Esdras. Vira rapidinho, Esdras capítulo 7, o livro anterior a esse, 7 versículo 10. Será que Esdras era um pregador comprometido com a palavra? O texto diz assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos.
O ministério da pregação, o ministério do pastorado, número 1 que o pastor deve se envolver é com o quê? Palavra de Deus. Os pastores foram bem separados. Lembra? Pedro vai lá, junta, elegam aí de vocês 7 homens que vão ficar responsáveis pelas coisas terrenas aí, os diáconos. Nós vamos ficar incumbidos da parte da oração e o ministério da palavra. Amém, irmãos? Oração e o ministério da palavra. A liderança no lar também deve estar comprometida com isso. Aí no versículo 13 de Neemias 8, versículo 13 diz: e no dia seguinte ajuntaram-se os cabeças dos pais de todo o povo. Há uma luta muito grande, hoje eu entendo, pastor Paulo, há uma luta muito grande, porque o pastor prega, o pastor ensina no domingo de manhã, no domingo à noite, aí o povo vai para casa, eles não lê mais a Bíblia na segunda, na terça, aí eles vêm na quarta, aí o pastor ensina mais um cadinho, eles ficam quinta, sexta, sábado, aí vem no domingo, mas aí tem uns que faltam o domingo, aí só vem na outra quarta. Cadê os homens? Cadê os homens? Você é líder na sua casa, a sua principal responsabilidade não é colocar comida na mesa, é colocar comida no coração. Amém, irmãos? É alimentar espiritualmente a sua família. Amado, a liderança estava comprometida com a palavra, o povo precisava e estava sedento sobre isso. Amado, eles estavam com ouvidos atentos, eles estavam prontos, e o texto diz que eles receberam a palavra. Amém, irmãos? E o que aconteceu quando eles receberam a palavra? Sabe o que aconteceu? Capítulo 9, vira aí para o capítulo 9, e eu termino. 9, segunda vez, né? E no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco, e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão dos seus pecados, e das iniquidades de seus pais, e levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão, adoraram o Senhor seu Deus, e Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani, se puseram em pé no lugar alto dos levitas, e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Ora, bendigam o nome da sua glória, que está levantando sobre toda a bênção e louvor. Tu só és o Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardaste em vida, todos, e o exército dos céus te adora. Tu és Senhor, o Deus que elegeste Abraão, e tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão, e achaste o teu coração fiel perante ti, e fizeste com ele concerto, que lhe darias a terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos fariseus, e dos jebuseus, e dos girgazeus, para a dares a sua semente. Confirmaste as tuas palavras, porquanto és justo, e fizeste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao mar vermelho, e mostraste sinais e prodígios a Faraó e todos os seus servos e todo o povo de sua terra, porque soubeste que soberbamente os trataram, assim te adquiriste nome como se vê. Amado, o efeito da palavra foi que a palavra causou arrependimento
Quando a igreja volta à palavra, as vidas recebem a palavra, elas são constrangidas pelos seus pecados, e amado, há arrependimento no meio do povo. Também houve confissão. Amado, a palavra de Deus gera confissão. Amém, amado? Gera confissão. Também houve perdão. Porque aquele que arrepende, aquele que confessa, aquele que abandona os seus pecados diante de Deus, Deus logo perdoa. Amém, amado? 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A palavra de Deus promove consagração na igreja, promove louvor. Veja que depois você continua lendo o capítulo 9, você vai ver, eles estão louvando a Deus por tudo quanto Deus fez, tudo. Eles também, a palavra de Deus também promove adoração. Se você ler o final do capítulo 8 novamente, você vai ver que eles voltaram à prática da festa, a qual já fazia 1000 anos que eles não faziam a cerimônia, aonde eles iam dormir em cabanas, e era uma cerimônia importante, porque ao dormir em cabanas ali, ele via as estrelas no céu, ele estava ali com uma casa frágil, e isso os remetia a pensar de que Deus é quem cuida deles, Deus é quem provê para eles tudo o que eles necessitam. Amado, se voltarmos à palavra, isso vai fazer com que a igreja viva sempre unida, porque o povo também se uniu, amado. O povo se uniu. Se voltarmos à palavra, vai haver harmonia. Eu toco alguns instrumentos, dá para arranhar, não toco naquela coisa, nossa, como ele toca, né? Mas arranha alguma coisa. Eu acho que de todos os instrumentos que eu conheço, o pior de se ouvir alguém que não sabe tocar é violino, né? Parece que pegou um gato pelo rabo. A igreja que não está firmada na palavra, não está unida pela palavra, há uma harmonia desafinada. Um grupo está puxando para cá, o outro para lá, o outro está... Pode ver. Um irmão trabalha, convida as pessoas, um monte de ano, né? Trouxe tantos visitantes hoje, traz para a igreja e tal, o outro já chega querendo pôr para fora. É o contrário do outro. A palavra de Deus traz harmonia de pensamento, de ação. A palavra de Deus promove alegria. Eu digo isso sempre lá na nossa igreja. O problema, muitos pastores encontram, o povo vai embora no domingo à noite feliz, culto mais animado domingo à noite, não é assim, mano? O povo vai embora e tal, feliz da vida, ele chega na quarta-feira, e eu estou com o pastor Roberto, eu acho que eu vou fazer isso, botar um espelhão assim atrás, que na hora que uns vê a cara que ele chega no culto, eles vão querer ir embora, porque às vezes é essa a vontade que dá no pastor. Mas sabe por que eles chegam assim? Porque não estão em comunhão com a palavra, porque a palavra traz alegria no coração. Pastor Paulo.